O BitDevs, para quem não conhece, é um formato do seminário socrático, então a gente tem os dois hosts aqui, mas eles vão estar aqui meio que para introduzir o tema e dar uma explicada inicial, mas a ideia é que todo mundo participe, pergunte, adicione algo. Sempre, como são vários tópicos, sempre vai ter algum tópico que alguém sabe mais, outro sabe menos, outro sabe mais. Então, essa que é a ideia. Eu vou pegar isso depois. Então, nos últimos meses todos eu não tinha nada para mostrar, só trabalhando e tentando ter alguma coisa palpável para mostrar que funciona e eu saber que funciona. Então, pela primeira vez, tenho 2 meses atrás eu fiz um Daemon e algumas semanas atrás eu fiz abertura de canal. Então, eu recebo uma abertura de canal do C-Lightning e é isso que eu vou mostrar agora. E aí, aqui no comecinho do meu debug, eu estou colocando a minha PubKey, né, minha string de conexão, que é a PubKey mais o endereço. E agora a gente vai aqui no Bob e vou dar um saldo para ele de 1 milhão de satoshis. E esse Polar a gente usa muito para fazer essa simulação de vários nós, abrir canais entre eles, ver como é que a rede se comporta. O primeiro eu conectei no meu nó. E aqui a gente tem a conexão. Usando o padrão do .NET, eu consigo ter um log extremamente fino, que eu consigo falar qual tipo de log eu quero ter. Então, posso colocar, por exemplo, trace na classe de comunicação, debug numa outra classe e só erro numa outra diferente. Então, eu consigo bem finos debugar o sistema para encontrar algum erro. E agora eu vou abrir o Channel Ready de quem iniciou o canal. E agora eu estou esperando a funding do meu lado. E aí do meu lado eu tinha colocado 4 confirmações. Aí já estou com um banco de dados também. Você botou 3 blocos lá, né? Sim. Então precisa de mais um. Precisa de mais um. Para confirmar isso. E aqui eu tenho o canal no estado 20, que seria confirmado para a contraparte. E agora eu minero mais um bloco. E aí eu mando uma mensagem para esse peer. E agora o canal está aberto entre os dois. E foi esse o ponto que eu cheguei em quase 1 ano e meio fazendo isso. Estrutura de código. Então você vai ver os arquivos, por exemplo, do LND. Tem arquivo de Go lá gigantesco numa mesma pasta. Fala de canal, fala de protocolo e fala de transação. Aqui eu tenho tudo separado. Tudo que trata de Bitcoin vai estar aqui em Bitcoin. Então, tipo de transação. Aí tem aqui os modelos Commitment Transaction, o que vai numa Commitment Transaction. A outra que é um pouquinho mais organizada é o Core Lightning, que eles têm pelo menos os daemons bem definidos e separados. Eles chamam de 7 anões lá, né? Mas ainda assim tem muita... Isso é um outro nível. Mas ainda assim é um código escrito em C. E aí, código escrito em C, você tem arquivo de 6.000 linhas. E é o C do Rust. E eu não vou ler. Não é o C, é o C do Rust. A gente já tentou fazer algumas coisas com o C-Lightning no passado. E é um ouroboros. Você começa a chegar, você cai de volta no rabo ali. E não tem fim, o código é muito grande para tentar consumir. O Lucas já falou um pouco, mas o que a gente está fazendo aqui, para quem nunca veio, é um seminário socrático. Então, eu e o outro João, a gente vai meio que apresentar o... Tem um outro aqui do meu lado também. Não, o outro João é foda. Eu sou um, você é outro, porra. Mas não é uma palestra aqui. Todos são convidados a conversar, a participar, enfim. Se souber falar sobre, levanta a mão, por favor, interaja. Pô, eu nem vi mas já vou falar. O BTC Base Server é escrito em .NET. E é muito bom.
Pelo Nicolas Dorier, que é o cara da Bitcoin também. Então, agora o BTCP Server aceita o Phoenix D como back-end. E Pra parte light, né? então ele está usando para fazer a logística de canais e pagamentos. Porque assim, o BTCP Server, ele é um software onde ele vai ter uma lógica de loja, certo? Ele consegue... Você vai conseguir cadastrar produto, realizar venda, e ele tem essa lógica integrado com os back-ends que são ou Bitcoin Core ou algum Node Lightning. Então, se você quiser receber um pagamento on-chain, o BTCP Server consegue fazer. Depois que a Lightning saiu, eles colocaram esse suporte a Lightning, e até então você conseguia conectar com LND, se é Lightning. Então, saiu essa Whirlpool, que ela é baseada em uma arquitetura que era feita da Samurai Wallet. Não, a Whirlpool era um serviço de CoinJoin que já existia da Samurai. Coordinator, né? Um coordenador. E... Só que eu não lembro, foi o quê? Ano passado? Retrasado pra merda? Acho que é ano passado. Ano passado deu uma merda pros devs, eles foram presos. Como é que ficou esse deles? Estão presos? Acho que estão presos ainda. Os dois? Acho que sim. Isso se deve ao fato de que eles vendiam o produto, eles eram muito ativistas, assim. E aí eles vendiam literalmente falando venha lavar dinheiro, esse tipo de coisa. Tipo, Mentira, né, mano? Sim, mas ativismo é complicado. E eles não usavam NIM, essas coisas? Usavam, mas... Tinha várias pistas de quem eles eram. Deram mole. Não teve um que pegou, não sei nada. Acho que não. Não? Eu vi você. E aí o site da Samurai tá acesa, se você abre tem aquela mensagem Do governo. Whirlpool era um serviço centralizado e aí derrubaram. Alguns devs pegaram o projeto, já que é open source, renomearam para Ashigaru, sei lá como é que fala. E aí eles estão tentando manter o projeto de uma forma que ela lida melhor com essa questão de privacidade. Então, o GitHub deles, por exemplo, você só consegue acessar via Onion Service. Caralho. E esse tipo de coisa. O link de download das wallets também, tudo via Tor. E uma parte que tinha na carteira Samurai era esse esquema de CoinJoin, que é muito bom, inclusive. E aí eles forcaram o projeto e subiram a versão deles agora. Foi nesse que o Departamento de Justiça americano tinha tido um entendimento meio louco lá de que software era, sei lá, money transmitter ou alguma coisa, depois reverteu, mas mantiveram os caras presos. Isso. Então, assim, eles criaram a jurisprudência, depois derrubaram a jurisprudência, mas ainda assim mantiveram os caras presos. Sim. É esse. Uhum. Eu acho que o caso mais concreto os caras só estavam escrevendo software é o da Tornado Cash. Nesse caso, eles ainda estavam rodando um coordinator. Ainda assim, era um non-custodial coordinator, então é bem difícil dizer que era money transmitting. Sim. Porque a forma como isso aqui funciona é, a minha carteira, ela vai conversar com esse coordenador, que é literalmente falar, olha, quem que está aqui disponível para fazer uma transação comigo? A minha carteira está assinando uma transação de um endereço que é meu para um outro endereço que é meu. Eu estou fazendo tudo sozinho. Eu só estou tendo uma ajuda do coordenador deles para achar outras pessoas que querem fazer a mesma coisa, para fazer o match, para a gente criar uma transação, para fazer um mix, né? Eles deviam vender como o Uber do Bitcoin. Como o quê? Uber. Verdade. E aí, o próprio Whirlpool tinha alguns detalhes assim que eles dizem que corrigiram, mas ao mesmo tempo não exatamente. Eu vi, ele falou que corrigiu aqui um problema com a chave da RCA, mas ele não falou o que ele corrigiu, né? Como é que ele corrigiu? É porque assim, tentando explicar um pouco de como é que o Mix funciona. Ele, para toda essa comunicação com o coordenador, ele vai fazer um Diffie-Hellman Key Exchange, só que blinded. E aí, como é que funciona? Eu não tenho SquareDraw para desenhar aqui, mas... Ele está censurado. Tentando explicar o seguinte, eu vou dar uma informação para o coordenador, que é o João,
e ele vai me entregar esse pedaço de informação assinado. Desse resultado que eu tive dele, na verdade, a informação que eu passei é uma informação que está escondida. Ela está dentro de um envelope. Eu consigo tirar a informação dentro do envelope e ainda vai estar assinado. Ainda vou ter uma assinatura válida. E por que isso é interessante? Se a gente tivesse uma esquemática de, olha, está aqui meu input, está aqui minha transação, primeiro que eu estou revelando de onde está vindo o dinheiro. O outro problema é de que se eu fosse mandar para ele assinar e aí no outro momento que eu vou entrar no mix de fato, eu mandei a mesma informação com a mesma assinatura, o coordenador está vendo tudo que eu estou fazendo, ele está me rastreando. Com o esquema binded é o seguinte, eu tenho essa informação que é meu input, botei dentro do envelope. O coordenador está enxergando o envelope, ele não sabe o que tem dentro. E ele assinou aquilo ali. No momento que eu chegar no pool e, olha, tá aqui o que eu preciso fazer o mix, ele não sabe em que momento alguém, no caso eu, entrei para fazer o join, certo? O conjoin. Então você dá um pouco de privacidade pro usuário que está interagindo com o coordenador. Uma dessas vulnerabilidades que eles falaram que chave, RSA e tudo mais, não é que o Whirlpool fazia isso, mas é algo que dava para fazer, que é o seguinte: como a gente está trabalhando com assinatura RSA, o que o pool poderia fazer de forma maliciosa, o coordenador, era usar uma chave diferente para cada input, por exemplo. Então, se eu dei um envelope para ele assinou com uma chave 1, e ele só usou essa chave 1 para esse input, e eu chego num outro momento, ele vai validar, isso aqui está assinado por mim, eu usei a chave 1, então eu sei quem que é. No caso aqui, eles estão fazendo hard-coded no lado do cliente, tem uma chave pública, então eles estão assinando tudo com a mesma chave. Então, nesse caso, eles não conseguem saber de quem foi, para quem eles estão assinando o quê. Então, é isso que eles falam que eles corrigiram aqui. Mas é só um fork do projeto que já existia, com uma pool de liquidez bem menor. E o que eu acho curioso é que, antes de cair, né, a Whirlpool tinha mais liquidez do que a Lightning. Tinha mais Bitcoin mixando do que na própria Lightning. Eu não lembro a proporção, mas era bem mais. A Lightning tem quanto pra vocês? Enfim, eu queria só saber, porque eu acho que tinha lá ainda, quanto que tinha. Enfim, tinha mais Bitcoin sendo mixado do que na Lightning. E vocês viram umas polêmicas que estavam rolando deles não terem resolvido essas vulnerabilidades? Sim, mas aí a gente no Twitter falando coisa que nem viu o código, assim. Não Mas é eu gente não fui. qualquer, é o Nothing Much, velho. Ele sempre... 400. Era esse aí. Ele é desenvolvedor, ele é o wizard da Spiral. Então, eu tô acompanhando a thread que ele tá escrevendo no Bitcoin Talk. Inicialmente ele falou, tem essa vulnerabilidade aqui que tinha sido reportada ano passado, atrasado, e aparentemente o código é o mesmo. Aí depois ele responde a própria thread, não, eles mudaram essa parte. Então, de fato, resolveu um problema. Mas pode ser que tenha outras coisas relacionadas ao fato deles terem feito esse fix. Aí ele tá, vou fazer meus testes aqui e já volto com mais novidades, assim, mas não tem nada concreto nesse sentido. Quem estava reclamando no Twitter simplesmente só estava clicando. Revisa a API que é bom e faz. Próximo. Pô, isso aqui eu achei da hora, hein? Não entendi como funciona, mas eu achei muito foda. Então, pelo jeito, agora qualquer um pode ser um swap provider através do Nostr pro Electrum, para poder fazer swap da Lightning e da Isso porque on-chain. assim, a Electrum ela já faz um tempo que ela também tem suporte a Lightning, só que você roda um node, quando você abre a carteira Electrum, meio que tá rodando um node ali, e aí você se conecta no resto da rede através de trampolim, sei lá o que das contas. Eu já perdi uma grana na Electrum, velho. Mas é squish, né? Muito. Enfim, você consegue ter um node Lightning, só que aí, para quem roda o próprio node Lightning, sabe que você tem um problema de liquidez.
Às vezes você tem muito Bitcoin na Lightning porque você foi recebendo, ou como você que está fazendo funding do seu próprio canal. Seu canal já está cheio. Você quer receber, você não consegue. Aí você tem que tirar Bitcoin sem fechar o canal. Como é que você faz isso? Você manda o Bitcoin para alguém. Só que você não é bonzinho. Você não vai mandar o Bitcoin para alguém na Lightning. Ah, vi um node aqui, mandei um keysend. Você quer receber isso de volta. E aí tem esse protocolo para fazer isso de uma forma atômica. Ou seja, o pagamento de Lightning só vai acontecer se você receber um chain dado as devidas proporções de atomicidade, porque HTLC e tudo mais. E aí essa coordenação aqui deles é feita através do nosso. E é isso. E aí o interessante é que eles também fizeram com um esquema de como se fosse market maker. Então, se você quiser ser um provedor de swap, se você tem Bitcoin on-chain, quer receber na Lightning ou vice-versa, você consegue participar, você consegue ser um player aqui. Todo o advertisement de feed, de liquidez e toda a troca de RPCs ali é feita via nossa. E parece até tranquilo, né, de poder fazer esse setup. De policy para que é o mínimo que um node aceita fazer o broadcast para aquela transação chegar num minerador, mas não é uma regra de consenso. Uma transação pode ir até sem fee nenhum. No site bitcoincore.org, baixei um node. Se alguém tenta me mandar uma transação abaixo de um satoshi por byte, o meu node vai recusar, porque essa é a configuração padrão do meu node. Eu posso na mão mudar isso. A Spiderpool fez. Então, e aí... O Libre... Foi forçado isso daí ou foi na rede mesmo? Eu imagino que o Libre Relay, ele não tem o mínimo de... Eu acho que tem. Tem? Inclusive o próprio... Achei que o Libre Relay cortava todas as regras de policy de relay. Eu acho que o mínimo dele é 0,1. E acho que tem alguns que estão enviando direto para as pools também, Spider Sim, Pool. alguns pools aceitam também, manda qualquer merda aí, você tá pagando por menor que seja, ou até por fora também. Só um off-topic, mais um tópico. O Nicholas Dory, ele também fez como é que chama? É porque eu ia falar plugin, mas não é plugin, é um opt lá, uma opção que você coloca na inicialização do BTC Pay Server, que se você coloca essa linha, o seu BTC Pay Server também aceita a transação 0.1 abaixo do valor. Do Otto, que é um dev muito foda BR também. Ah, não sabia. Ele é uma das pessoas que fez a transação comigo e com o Narcélio, uma das primeiras transações Taproot da rede. Ele tava lá com a gente fazendo transação no Discord. Ele tava nos seminários também. Tava no seminário, fez chain code, enfim. E Falando aí, no Discord às vezes, office hours. Ele também é uma pessoa que está muito envolvida e meio que ativista, assim, no sentido inovação on-chain. Não à toa ele estava lá no Taproot e um dos primeiros ordinals foi ele que fez também. Ele publicou o Doom no Bitcoin. Sério? Dá pra jogar Doom no Bitcoin? Ele não é necessariamente um colecionador de ordinals ou um entusiasta de ordinals per se, mas ele é inovações tecnológicas, assim. Tipo assim, não é que ele tem um monte de inscriptions lá que ele coleciona e compra, gasta dinheiro com isso. Mas ele meio que por trollagem, não trollagem, mas uma trollagem ativista no sentido de, não, dá pra fazer, então tem que fazer. E ele geralmente faz essas coisas. E aí agora ele publicou um que é o também Free Samurai. E qual que tá a taxa? 0.11. Próximo. Então, esse aqui é do José. Ele é um colega lá, contribuidor do Floresta. Ele é grantee da OpenSats. Faz um tempo lá que ele trabalha, ele é muito bom. E aqui ele chegou com essa ideia de a Assume Valid. Ele estava questionando por que o Assume Valid ele baixava o witness, fazia a verificação do witness e descartava depois. Não, nem fazia, né? Só baixa, né? Ele só baixa e depois descarta, porque o Assume Valid está justamente deixando de fazer as validações das transações.
E aqui ele questiona que não precisa e que você tem pelo menos um 40% de redução de banda larga quando você ignora o witness, né, durante o IBD. E aqui no link que ele esse GIST, ele fez um compilado do que teria que mudar para você ter uma segurança ainda de validação sem baixar o witness, para você ter essa segurança de validação sem baixar o witness. E simplesmente melhora, reduz 40%, e é o que os Light Clients como Floresta, né, que buscam. Sempre buscamos diminuir o máximo de dado que a gente precisa para poder validar uma transação, para poder falar que uma transação é válida. E é isso. Alguns dos pushbacks do Ruben Sonsen foram na direção de, como fala, availability dessas informações de witness, porque uma coisa é você assume valid, você tem as informações, mas você está deixando de validar aquelas informações. Mas você sabe que aquela informação ainda existe. A preocupação do Ruben Sonsen, inclusive ele menciona aqui uma altcoin, eu imagino que deve ter sido a Ripple, né? Nem tem as informações de witness de uma determinada parte da história. Isso poderia acontecer se todo mundo começa a usar, a fazer o IBD com assume valid e sem baixar o witness. Ninguém está verificando, acho que no caso aí está falando só de pruned nodes, né? Porque no caso dos pruned nodes já vai descartar aquilo de qualquer maneira. Mas sei lá, todo mundo estiver rodando pruned node, pouca gente estiver rodando um node normal, eventualmente você pode demorar para descobrir que uma determinada faixa de blocos ninguém mais tem acesso a witness. É uma preocupação meio exagerada, assim, no limite do teórico, porque tem muito full node rodando. Mas isso já pode acontecer, né? Mas uma sugestão que eu não sei se foi o Gregory Maxwell, acho que foi o AJ, né? O AJ sugeriu, AJ Towns, a gente fazer meio que baixar uma porcentagem aleatória das witness. Então, tipo lá, 10% das witness. Então, cada pruned node vai estar baixando uma porcentagem diferente. Então, se em algum momento a gente perceber que, tá difícil de achar os witness do bloco X ao Z. Então aí começa uma preocupação de fato de entender o que aconteceu e ir atrás dessas witness. O que também é meio estranho. É estranho porque, se você rodar só um pruned node, você vai baixar essa informação, você vai validar, em algum momento você vai jogar fora, porque tem mais bloco, então você vai reciclando o que você guarda. Uhum. No caso do assume valid, você está falando, eu não ligo para isso, eu estou assumindo que isso está válido. Então não é um problema. Você assumiu que está válido, mas você viu que aquela informação ainda existe. Você baixou ela e viu que ela ainda existe, que ela é acessível. Mas daí você não está nem validando ela. Sim. Tá ignorando ela. Mas você tem tudo que é necessário para validar se você quiser. Se você mudar a sua flag ali. Por isso que você está usando o nosso do mês. Que chegou a galerinha, falou, vamos fazer uma baixa assinada aqui para implementar já dá uma treta isso aí. CTV e CSFS. Claro, por que não dá tudo da treta, não é? Tá branco. Oi, uma galera assinou, tá? Não gostei não. Eu não teria assinado também. Eu quero tudo. Olha o José Estorópolis aí. Tem O Fiat Java também, né? Unitest. Como é que faz pra botar o nome? Manda por request lá. Tem que falar, põe. Não, o Bruno tá em outro. É Unitest? É o Unitest? Olha o calvo. Safado. O Stu tá aqui, se não me engano. Aqui, ó. Olha o Stu. Tu tá Steven Rules. Caralho. Não. Mas eu vou. Eu sabia disso aí. Olha o super ali. Sim, só tem as estrelas aqui. Então, nessa mensagem aqui, eles fazem uma repassada bem superficial sobre o que o CTV e o CSFS, faz umas boas menções. Enfim,
fala que vai dar certo, que a vida vai ser melhor, a gente vai parar isso quando... Eu não li nada disso aí, velho. E essa aqui que é a parte que deu murmurinho. Essa aqui que pede aos contribuidores do Bitcoin Core para priorizar e rever a integração de CTV e CSFS nos próximos 6 meses. Puxou o chicote. E ainda fala, dá para fazer. Bela tradução. Dá pra fazer. Aí, tipo, lá na mailing list só estourava assim, vocês estão dando um ultimato pra poder A resposta implementar. do Charles foi ótima. Foi basicamente, vocês não precisam pedir, vocês podem vir aqui, passar a contribuir, virar contribuidores e então revisar os próprios projetos. Eu também fiquei me perguntando, né, por que que... Basicamente, nenhum deles tem interesse em trabalhar no projeto mais e fica pedindo pros outros integrar. Mas será, Em vez de ir mano? lá e passar a contribuir no projeto. Na hora que alguém abrir o PR vai ter um monte de gente lá reclamando. Dois PR, Já tem PR. tudo, né? Os PR estão lá. Tem um tempão, inclusive, é 20 mil e pouco, olha lá. Tem inclusive 0 Bitcoin Core Developers aí, vamos ver. Seis. Não, tem o Flop. O Hunter. Não tem ninguém aí que é... O Flop é um pouco, vai. É hater, né? Mas acho que ele contribui um pouco. Nossa, eu Não posso tem aqui. ninguém aí. Falei bem, falei mal, mas falei bem. Absolutamente zero. Vai mesmo. demorar isso aí pra entrar. Por que os core developers não... Eles estão resolvendo outras coisas. Não, por que eles não quiseram assinar, vai? Ué, eles vão assinar um negócio falando assim. Eu vou ter que trabalhar É, nessa área. eu peço respeitosamente que eu mesmo trabalhe nisso aqui. Mas o mais interessante é que a maioria dessas pessoas são da BitVM Alliance. Olha que interessante. Mas Curioso. Que, vai ajudar muito esse pessoal aí. Não, tem o pessoal do Arc ali também, o Ruse, tem o pessoal de. O pessoal do ar Mas assim, Tem um pessoal de Lightning ali, a Zeus e Blixt. A partir deste paper, o pessoal da Spiral fez um compilado explicando o que acontece nele, literalmente redigindo o paper. É um paper de 16 páginas que aplica teoria dos sets e intersecção e heurísticas para você poder quebrar esse esquema de CoinJoin. E Quebrar esse de CoinJoin é relacionar pessoas a sair. fazer um mapeamento do CoinJoin, de como aconteceu a partir de como o output ele se comporta depois de que ele saiu do CoinMix. Depois também, né? Depois. Então, o cara tem uma hipótese de que o comportamento do cara depois do mixer é igual ao que ele estava antes do mixer. Isso. E não só isso, dependendo do como o mix é feito também dá pra... A heurística ela vai ser diferente para cada tipo de mix. As denominações que são feitas na transação e ver a probabilidade daquilo acontecer ou continuar acontecendo, né? Então, uma das analogias aqui, por exemplo, é a gente vai usar a entropia de Shannon Entropy para ver se o coin flip está justo ou não. Você coloca na fórmula e aí se o evento caiu cara e caiu coroa, deu 0.5, então tá fair. Aliás, o resultado é 1 se ele tá fair. E aí vai ser 0 se tipo tá muito pendendo para um lado. Ou seja, se só tá caindo cara, para esse evento vai cair 1. Ou algo assim. E aí você tem como usar essa mesma fórmula para mensurar a entropia dos inputs e outputs também. Por exemplo, se você está fazendo um mix onde um dos inputs ali é 10 bitcoins e você está vendo uma saída de 10 e nenhuma outra chega perto desse valor, foi um mix idiota, certo? Tipo, claramente ele está saindo do de 10 e está indo pro de 10. A não ser que seja tipo um de 10 e vários pequenos que somem 10, mas geralmente não é o caso. Mas esses mixes permitem denominações diferentes? Alguns sim. Wasabi, né? Arbitrárias? O Wasabi e alguns outros. O da Whirlpool, ele tem a mesma denominação, que já tira esse problema aqui. Só que aí tem alguns outros problemas, como o Edu estava comentando, de tipo, como é que esse input aqui se comportava antes, e a partir do momento que ele saiu, ou até em alguns casos, que ele comenta, tem gente que acaba, ao fazer uma transação saindo do mix, você
não tem o valor total que você queria enviar, você vai acabar juntando com outro do mix, e aí você acabou criando uma árvore gigantesca que depois ela se juntou, então meio que foi inútil. Todo o caminho que você fez para embaralhar. E tem várias outras coisas interessantes nesse artigo aí. Mas aí, no caso, eu não vi isso aí, tem que ver isso aí. No caso aí, eles estão olhando vários tipos de mix, vendo como é que eles podem... Não, só isso, eles vão lá no blockchain, pegam vários mixes que aconteceram e estão tentando estudar isso. Isso. É legal. Não sei se alguém leu, tem alguma outra coisa para comentar. Não é muito uma conclusão, é tipo, você tem, dependendo da esquemática que você usar no mix, pode ser que você consiga induzir alguma coisa. Eu li que eles falam da interseção de você poder, por eliminação, acabar chegando no... identificando. Eliminação? Eliminação, tipo, um exemplo, né? Essa pessoa não é de São Paulo, aí você elimina os outros que são de São Paulo. É porque ela faz, no começo ele faz uma analogia com aquele jogo traduzindo cara a cara, tá ligado? Uhum. Mas seria mais por eu tendo um alvo específico e eu fazendo tracking com várias outras pessoas que deram mole. Isso. Então, tipo, um fez uma besteira dessa que o Noctus falou, de, tipo, puxar a árvore e depois juntar de novo com o mesmo valor do fim do começo e eu consegui mais ou menos ver o caminho dele. Aí o outro deu algum outro mole. E aí por essas eliminações você consegue traquear o caminho do seu alvo, porque todo o resto fez alguma outra besteira. E eu não lembro de ter lido isso nesse estudo aqui, mas já vi alguns outros falando sobre entropia e tudo mais, na hora que você vai criar uma transação. E tem alguns que, dependendo, conseguem até te traquear pelo timestamp, por exemplo. Porque se você é de uma região tal, você está acordado do período tal, então você tem a tendência de fazer uma transação naquele horário, por exemplo. Existem várias formas, né, de você querer monitorar os pagamentos de Spider Pool. Estão se juntando com a BitLayer para spamar a rede. Para aceitar esse tipo de transação. Para aceitar esse tipo de transação meio que por fora. Eu acho que a motivação dele tem principalmente a ver com o quanto essas transações muito grandes impactam na construção de block templates. Não sei exatamente como, mas the other primary benefit is that it makes building more optimal block templates easier, reducing the need for centralized template providers. Como é no sei exatamente. Ethereum aqui. Não, isso aí impacta porque justamente se você tem isso tipo de aliança acontecendo, você tem vários players ali concordando com uma coisa que você está centralizando a mineração nesse sentido, entendeu? É porque eu li isso aí, quando a transação é mais pesada, fica mais complexo o cálculo para você conseguir colocar a transação no bloco e fazem esses templates exatamente para facilitar. E isso acaba que centraliza. E aí tem uma empresa, eu esqueci o nome dessa empresa, mas é uma que centraliza muito lá no Ethereum e eles ficaram com essa preocupação de fazer o mesmo no Bitcoin, de acabar gerando essa centralização, e aí ele até sugere a questão de um bloco, tipo um bloco para isso, tendo só a Coinbase Transaction e uma transação maior. Que aí poderia manter do jeito que está e ter esse bloco tipo individual. Tá, só que, de novo, se você tem isso de forma não padrão, você só consegue colocar isso no bloco, e tem incentivo porque tem gente querendo que isso aconteça. E aí você centraliza pelo sentido de que você está passando isso por alguns players específicos e não pela rede inteira. Então, eventualmente, alguém que minera um bloco solo ou tem um menor poder de hash rate, ele está participando da rede, mas não dessa mineração dessas transações. E pode ser que tenha um incentivo lá. Só que como a rede não suporta isso não vai chegar no cara, esse incentivo não vai chegar para essa pessoa. A demanda vai crescer para os caras que estão centralizando por fora e tudo mais. O Cipa respondeu assim: eu acho que a preocupação a respeito da construção de block templates é provavelmente a bit too narrow. Narrow é o quê? Qual que é a palavra? Straight. É uma complicação em si mesmo e fica pior conforme as transações se aproximam do tamanho do tamanho do bloco. Mas it doesn't need too much hand waving. O que é isso? Para assumir que o software pode ser desenvolvido de uma maneira que
o block template building seja near optimally, próximo de ótimo, dado um razoável pool de transações candidatas. Então ele meio que está discordando que isso seja um grande problema, essa parte do block template building. Dá para construir software que faça isso melhor. Não sei se o ClubHash sabe dizer algo. Software. Não, ele está falando que dá para construir um software para a construção do bloco template que seja mais otimizado e que consiga fazer isso independente de se a transação está próxima do tamanho do bloco ou não. Só que o problema se ela for não standard, você está centralizando ainda, certo? Mas isso é o problema de qualquer transação não standard. Ele está preocupado aí nessa parte do Transaction Weight Limit pela questão do quão custoso é fazer o block template building. Mas se isso já não está sendo relayed de qualquer maneira, eu não estou entendendo muito bem. Eu acho que se ele não é relayed, você não pode mandar pelo seu Bitcoin, pelo seu node, que aí não vai passar pela rede. Aí você tem que ir atrás de outro jeito de mandar para ele. Sim. Será que é essa a problemática? Não, isso é um dos problemas. Só que uma transação grande, qual que é a implicação disso? Dependendo do script, você vai ter que validar ele. Sim. Isso aqui ia ser legal pro pessoal da BitVM, por isso que Mas o que eu construo isso mesmo? eu gostei dessa ideia aqui que eu... Como assim ia ser legal para o pessoal da BitVM? Ele está tentando não impactar tanto... Não, porque seria standard o jeito que eles fazem a bridge com BitVM 2. Mas eles já estão na 3, enfim. Eu tô tendo 3 e aí estão dizendo que está quebrado, daqui a pouco não pode. Eu não entendi nenhum. Causou um pouco de murmurinho. Por quê? Só um pouco. Só um pouco. Não, mas é realmente só um pouco. Alguém sabe como o BitVM 1 e 2 funciona mais ou menos? Qual que é a... Então, o que é o BitVM? O pessoal queria computar provas de inclusão de dinheiro dentro do Bitcoin. Beleza? Eu quero fazer uma bridge com você e eu preciso fazer com que dentro do Bitcoin eu tenha como computar as provas disso para eu poder fazer o withdrawal disso, para eu poder de forma segura colocar meus dinheiros nessa L2. Beleza? Aí, onde é que entra o BitVM aí? Vale 2 numa outra chain, se quiser. Exato. Uma sidechain. A bridge é para você poder locar os fundos na sidechain. Uhum. E poder transitar entre eles de uma forma trustless, entendeu? O BitVM em si, o que ele faz? Ele pega o Bitcoin Script, ele pega outros conjuntos de instruções, tipo RISC-V e alternativos, e pega o código que ele quer executar, que é o código de verificador ZKP, beleza? E ele cria lá, ele constrói o circuito todo e compila tudo isso. Tudo com portão name. Não. Isso não. no BitVM. Isso é no BitVM 3. No BitVM 2 você usa a aritmética de U32 e os opcodes lá. E aí você pega e compila tudo para Bitcoin Script. Aí no final fica um Bitcoin Script gigante que custa 4 megabytes para você poder fazer, custa blocos, para você poder fazer a verificação se um withdrawal pode ser feito ou não. Até aí tudo bem? Vamos deixar um bloco inteiro para saber se eu posso fazer um withdrawal um withdrawal de uma outra chain. E aí eu gasto um bloco inteiro de Bitcoin. Vou fazer Bitcoin. Isso é no caso em que você é contestado, né? Isso. No caso em que você... é o caso não otimista, né? Se alguém virar e falar para você, olha, eu acho que seu withdrawal não está valendo... É o vetor de ataque do sistema. Todo mundo tem que lembrar disso. O caso não otimista é o vetor de ataque do sistema. Se pode acontecer, eu posso vir aqui criar O protocolo em si, ele cobre esse vetor de ataque. O protocolo em si, ele cobre esse vetor de ataque por causa que quem está atestando tem que pagar a taxa. Se eu não me engano. Quem contesta paga um pouco e se ele tiver certo, ele rouba tudo pra ele. Isso. Isso. Pega pra ele. Aí ele fica com todo o withdrawal. Isso é basicamente como o BitVM 1 e 2 faziam as coisas.
O BitVM3, ele mudou o paradigma de como ele quer fazer o processamento bruto disso. A computação no BitVM 1 e 2 é feita on-chain, né? Isso. Toda a computação do BitVM 1 e 2 é on-chain. Quer dizer que se a transação passar, a sua prova está certa. Se ela for válida, a prova está certa. E quem valida isso é o próprio Bitcoin Script gigantesco. E a Consensus Layer, né? Entendeu por que ele faz para Bitcoin Script e fica um negócio gigante? Porque aí, A necessidade disso? Se ele construir um script válido, se ele precisa construir um script válido que ele vai conseguir gastar. Sim. E é o trabalho do BitVM 1 E as e 2. condições desse script gigantesco são... Então ele meio que traduziu uma coisa, sei lá o que ele está tentando provar, num contrato de Bitcoin. Isso. Num contrato stateless. Sim. Porque esse é a minha treta com esse programa de Bitcoin. Eu estou entendendo que eles estão tentando fazer algum tipo de computação que é stateful, que depende de algum dado que não está só na transação. Mas não tinha uma parada que eles faziam um base chain de transações? Não sei. Aí tinha estados intermediários? Não me lembro mais, cara. Eu Acho lembro que que é. eu tinha entendido Acho que isso é. lá no testnet, mas é tipo testnet, né? A gente não tem limite de O upload. testnet você entende enquanto ele tá lá, mas quando ele sai, não entende mais. Ah, mas foi o Testnet que falou isso. Tem. Eu já vi isso em algum lugar. 4 mega ainda é menos do que os 1000 opcodes. É porque você envolve muita... Tem muito dado. hash. Se eu não me engano, é 1000 opcodes de assinatura.